Fluminenses. Continuamos aqui no tema briga contra o rebaixamento. Pintou a primeira derrota do Santos depois do 7-1, né? Foi ontem para um Fluminense completo. Hoje tem uma expectativa de saber o que o Fernando Diniz faz no fim de semana contra o Palmeiras, né? O jogo no Allianz Parque, grama sintética, fora de casa, mas no jogo de ontem, como dissemos aqui, só 2 titulares que poderiam ser escalados não entraram. Isso, já tem mais de 12 horas do jogo e o Santos até agora não conseguiu fazer um gol, tá? Tá chutando, mas a bola do Santos não entra, gente. É difícil explicar esse jogo, né? Impressionante isso. A Joana tem outras informações, né? Mas a quantidade de finalização do Santos no jogo de ontem, mais de 20 finalizações. Já mostramos uma do Fluminense que entrou aí. Gente, por favor, tava certo o enquadramento. O que houve, Joana? Deu algum problema lá. Foi, Joana. Esse gente dela não foi pra gente, não. Enquanto a Joana não volta... Surreal. Por que é tão difícil explicar esse jogo? Porque todo mundo vai dizer... E vai dizer com razão que o Fluminense atropelou o Santos no primeiro tempo. Verdade. Foi uma coisa assim de dar dó do Santos, né? Verdade. O Santos não conseguia desarmar o Fluminense. O Fluminense naquele estado de Diniz puro. Todo mundo se aproximando do setor da bola, sai tocando desde trás. O segundo e o terceiro gol do Fluminense são coisas lindas assim de você acompanhar desde o início da jogada. Tem essa chance que o Keno perde ainda no primeiro tempo. Poderia ter sido 4-0 no primeiro tempo. Poderia. E aí vem o segundo tempo. E o Santos finaliza 24 vezes. Isso. No segundo tempo, em 49 minutos que teve o segundo. Ou seja, é quase uma finalização a cada 2 minutos. É claro que tem uma queda de concentração do Fluminense, né? O jogador já começa a tirar um pouquinho o pé, sabe que o resultado já está feito, né? Que tinham produzido um grande primeiro tempo. Aliás, o terceiro gol é na segunda etapa, perdão. Eu falei que foi no primeiro, foi na segunda etapa. Uma das poucas boas jogadas do Fluminense no segundo tempo sai o terceiro gol. Mas é um Santos diferente também. O Santos, no primeiro tempo, Baito, em 27 minutos, o Santos jogou de 3 formas diferentes. O Marcelo Fernandes começa com o Dodô como zagueiro, né? 3 zagueiros e o Lucas Braga e o Mendonça de alas. 2 atacantes, 2 pontas de alas. Aí, com 15 minutos, ele percebe que o time dele não está conseguindo encaixar nada. Ele muda para o 4-4-2, ele recua, ele desloca o Dodô para a lateral e adianta o Mendonça, recua o Lucas Braga para a lateral. E aí, quando tem ali 30, 35 do primeiro tempo, ele muda de novo. Monta um 4-3-3, abre o Soteldo pela esquerda, abre o Mendonça pela direita e monta um meio com o Dodô, Jean Lucas e Rodrigo Fernandes. Isso sem mexer na equipe. No segundo tempo, ele volta com 4 atacantes. Acho que isso também é importante para frisar a melhora do Santos. Marca a Mário série de bola. Essa bola que o Nino salva em cima da linha é impressionante. Impressionante. O Júlio Furto demora uma eternidade para chutar esse lance, né? Sem contar defesas do Fábio, bolas na trave. Bola na trave. Tá jogando até agora e a bola não entra, gente. Foram 2 bolas na trave. De fato, o Santos não competiu no primeiro tempo. E depois passou a competir no segundo tempo, né? Empilhou oportunidades aí, 2 bolas na trave. É aquela história, né? O Santos teve espaço, mas falhou miseravelmente quando teve esse espaço. E quando não falhou, o Fábio estava lá também. Porque o Fábio fez umas 3 defesas difíceis, né? Para dar um requinte de crueldade para essa tentativa de recuperação. Verdade que o Santos recuperou tarde. E no melhor momento do Santos no jogo, o Cano faz aquela pintura e faz o terceiro gol do Fluminense. Mais ou menos já ali matando o jogo, né? Qualquer expectativa de fato de recuperação, embora o Santos tenha lutado até o final. Acho que o torcedor também reconheceu isso, a Vila estava lotada, tem aquele pacto da torcida continuar com o time, mesmo nos resultados adversos, mas eu acho que apesar do placar, né, o que a torcida viu no segundo tempo foi um time que lutou bastante. E isso que o Coutinho estava falando era uma discussão, né, a opção tática para o começo do jogo era o que a gente discutia ontem, se o Marcelo Fernandes, com a volta do Dodô, ele ia voltar com um esquema de 3 zagueiros e se ele ia preferir reforçar, colocar mais um cara no meio campo ou o Maxi Silveira no ataque. Né? Era uma possibilidade dele começar o jogo assim. E o Mendonça, ele começa jogando e aí acaba dobrando ali no lado esquerdo com o Soteldo. Foi uma alteração que funcionou bem na conquista do empate contra o Botafogo, mas o Kevson não joga porque ele não tinha condições de jogo. Então foi um desfalque de última hora. Então ele opta pelo Mendonça e daí é isso que o Coutinho explicou. Ele foi tentando
ele foi fazendo alterações, né, mudando as peças de lugar. Ele volta no segundo tempo já com o Maxi Silveira e depois coloca o Júlio Furch no lugar do Marcos Leonardo. O Santos melhora muito. Acho que teve um momento ali, acho que no primeiro tempo, o Santos mal ficou com a bola. Não é nem questão de chegar e produzir. Acho que foi algo perto de 20% de posse de bola no primeiro tempo. Nada, né? E mesmo com essas mudanças essas agitações que o Marcelo promoveu, muda muito no segundo tempo a postura, o time ataca, o time luta. Acho que no primeiro tempo teve uma bola do Jean Lucas, né? Um chute e só. No segundo tempo, não. A gente viu diversas tentativas, mas você viu uma afobação também, né? Soteldo afobado. Aí o Júlio Furch teve aquela bola... Pensou muito para chutar, o Nino vai lá e tira em cima da linha, mas você vê a demora nessas tomadas de decisão. Então, essa falha ali no último toque do Santos também. Mas a questão, olhando o copo meio cheio, né, ajudou bastante o Santos, os resultados dos adversários, né, a derrota para o Bahia, a derrota do Vasco. Então, dão um alívio para o Santos, que continua ali fora do Z4. Bota um pouco de calor, mas ajuda, né, saber que os adversários estão atrás ainda. Mas realmente foi insuficiente o que o Santos produziu diante de um time... Acho que o Fluminense fez uma das suas melhores apresentações no ano. E para quem achava que iria jogar mais lento, né, Barreto? Ou sequer jogar com o time titular, o Diniz foi lá e deu a sua resposta com o Fluminense. Mas eu concordo com você. Quanto ao Palmeiras, a história vai ser um pouco diferente. Pela proximidade, né, da viagem para o Mundial e também por conta do gramado sintético do Allianz, né? Então... o Diniz está preparando o time dele para disputar o Mundial. O Fluminense ganhou um compromisso esse ano. Preparar o time não significa, como se convencionou acreditar no Brasil nos últimos anos, tirar todo mundo de campo, né? Não botar ninguém para jogar. Falta algum tempo ainda para o Mundial. São 12 dias entre o último jogo do Brasileirão e a estreia no Mundial. Então a comissão técnica vai fazer um planejamento. O que é melhor agora? É ter ritmo de jogo, né? É poupar jogadores, depende de cada um. Felipe Melo e Marcelo são jogadores mais velhos, de repente estão poupados, tem alguém com risco de lesão. Samuel Xavier. Entra um monte de coisa, né? E tem mais um ingrediente, o último jogo é em casa, diante da torcida, para fazer uma festa. Vai ser meio que a despedida para o Mundial. Isso, né? E aí vai jogar com o time reserva diante da torcida? Não. Mas para jogar com o time titular diante da torcida, no Maracanã, na próxima quarta-feira... você vai ter que, de repente, abrir mão de alguns jogadores para o jogo de domingo. E, assim, quem está brigando pelo título, que fizesse a parte dele antes, né? Esse é o principal dessa história. Entendeu? Não vamos entrar nessa história agora de achar, porque nessa hora não deveria colocar, porque tem partes interessadas. Eu não consigo ver desse jeito. Fluminense não tem nada a ver com o Flamengo, com o Botafogo, com o Atlético Mineiro. O planejamento do Fluminense é diferente hoje do planejamento do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo e do Atlético Mineiro, gente. O Fluminense está se planejando para disputar o Mundial de Clubes. Então é mais do que natural, mais do que normal que ele olhe para esses jogos finais e monte um time de acordo com esse planejamento. Eu vou te falar, eu ainda acho que o Fernando Diniz e o Mário Bittencourt, que foram os que se pronunciaram publicamente sobre isso no Fluminense, eles ainda foram bem elegantes. Porque em nenhum momento eles falaram que, não, os outros que façam a parte deles, eles não falaram nesse tom. Ontem até o Diniz cita a questão compromisso ético, né? Ele fala essa expressão, nós temos um compromisso ético com o campeonato. Legal, bacana isso, mas o compromisso ético com o campeonato, ele vai até o momento em que não afeta o seu interesse. Claro. Aquilo que você precisa fazer. Claro. E o Fluminense fez a parte dele. O Fluminense é campeão da Libertadores da América. O Fluminense vai disputar o Mundial. E o ano não acabou. O Fluminense tem que ficar pensando no jogo dos rivais, né? E o ano não acabou, por exemplo, não vai ter Flamengo e São Paulo na última rodada? Imagina o Flamengo precisando ganhar do São Paulo para ser campeão brasileiro. Né? Ou seja, ele, Flamengo, ser campeão brasileiro. O ano do São Paulo já acabou. Então, assim, se o São Paulo quiser colocar time reserva, time misto... É um problema do São Paulo. É o problema do São Paulo. O Fluminense não. O Fluminense tem uma competição. Mas podemos gostar mais quando esses times mesmo, sem ter o que fazer, escalam algo próximo do seu titular. O São Paulo, por exemplo, citado aí, ontem estava lá ganhando o Bahia. É porque também não tem um motivo maior, né? O Fluminense tem um Mundial, né, Bahia? Tem. Então, sim, mas é por isso que eu estou dizendo. O Fluminense hoje, a gente vai rodar aqui o trecho da entrevista do Fernando Diniz, em que ele fala do compromisso ético, mas o Fluminense hoje tem um objetivo. O Fluminense hoje prepara o seu time para disputar o Mundial. E aí vai olhar para o Campeonato Brasileiro sob essa ótica também, né? Além da ética destacada no trecho do Diniz.
Eu não posso falar uma vírgula do que eles tentaram fazer, correram para fazer. Só que de forma errada no primeiro tempo. E no segundo tempo acertou mais. E assim, gente, o nosso campeonato todo mundo sabe qual é. O Fluminense é campeão da América, uma grande equipe. Não vou tirar o mérito do resultado do adversário, não. Muito pelo contrário, é uma grande equipe. A gente tentou, principalmente no segundo tempo, teve bolas na trave, teve um monte de coisa, mas o primeiro tempo foi preponderante para o placar final. A gente tem um compromisso muito grande com o futebol, com a ética do jogo, e a gente, depois que terminou a Libertadores, a gente tinha 7 jogos para jogar, a gente se comprometeu a fazer o melhor possível. Estava um pouco mais difícil enquanto a gente tinha Libertadores, que a gente tinha muitos jogos que poupar, e mesmo quando a gente não poupava, a atenção do time era muito voltada para a Libertadores. Por mais que a gente insistisse para poder fazer o melhor, a gente estava com a cabeça nem dividida, estava muito inclinada para a conquista inédita da Libertadores. Então, nesse momento, a gente fez meio que a gente falou muito sobre isso, sobre o final do campeonato, que a gente ia procurar entregar tudo, e também seria uma boa maneira de preparar para a estreia no Mundial. Aí, no fim, ele menciona a preparação para o Mundial. Sim. Essa hoje é a prioridade do Fluminense. Começamos com o Marcelo, né, Joana, dizendo que o time não conseguiu executar ali, que os jogadores estavam tentando, mas não... Também, né, um time numa situação como essa... É difícil. Tá brigando para não cair. É difícil. Mas a postura, eu acho que fica, é o que eu falei do copo meio cheio. Obviamente que um 3-0, jogando em casa, nesse momento do campeonato, interrompendo uma sequência positiva do Santos, dá uma balada. Mas por que o torcedor e o próprio time, o Marcelo, tem que se apegar aos pontos positivos? A postura que o time termina o jogo, né, lutando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a torcida, de fato, continua apoiando como prometeu, certo? Terceiro ponto, os adversários diretos contribuíram com o Santos, ficar um pouquinho mais tranquilo para a próxima rodada. Então tem isso que tem que ser levado em consideração. No final do jogo tem uma imagem do Joaquim, que ele aparece levantando todo mundo ali, né? Olha, vamos lá, não acabou ainda, vamos continuar lutando, é isso aí. Então, acho que é esse espírito, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, porque quando o Santos toma aquele sacode contra o Internacional, e que muita gente já acreditava que o Santos estaria rebaixado pela falta de atitude naquele jogo, né? E depois o time se recupera, é isso, continuar vibrando, né? Como o Mano Menezes falou, né? Foi um acidente. Um acidente não muito bizarro, porque você está pegando o campeão da Libertadores, jogando absolutamente à vontade, né? Um time com muita qualidade, mas eu acho que tem esses pontos que o Santos tem que levar em consideração. Acho que a atitude que o time termina o jogo é muito importante e principalmente quando acaba o jogo, essa união dos jogadores se abraçarem, e eu falei do Joaquim, que é um jogador que fez isso muito, assumiu essa postura de liderança. Quem também assumia muito essa postura de liderança, mas está machucado, que é o João Basso, né? Que está machucado. Não sabemos se ele ainda vai ter condições de reforçar o Santos nessas 2 últimas rodadas, mas é muito importante isso, né? Alguém assumir esse papel de liderança, que foi um papel muitas vezes também assumido pelo João Paulo, mas faltava isso, sabe? Faltava alguém para sacudir o time. Então, essa leitura que os jogadores têm, perdemos aqui, mas vamos continuar lutando, a gente está bem, a sequência está boa, é ela que tem que permanecer para essas 2 últimas partidas. E se não fosse tão boa essa última sequência do Santos, a gente nem estaria falando disso, a gente já estaria falando de um Santos matematicamente rebaixado. E a gente só está aqui ainda colocando o Santos na briga, exatamente porque a sequência de 12 jogos do Santos, essa é somente a 3ª derrota em 13 jogos do Marcelo Fernandes no comando, então a sequência é boa. Então permitiu o Santos estar brigando até o final. Vamos combinar, né? Assim, se existir um jogo pro Santos... Perder era esse, né? Né? Peraí, né, gente? A gente tem... né? Vamos lá. E o Marcelo falou isso. O Santos jogou contra o campeão da América. Exato. E o Santos já ganhou do primeiro, do segundo e terceiro colocados do campeonato. Não, agora mudou porque o Atlético E fora tá lá. de casa esses jogos, Sim, né? Então, mas dentro do G4, o Santos, nesse turno, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo e empatou com o Botafogo. Pois é. Mas assim, ontem o Santos jogou contra um time que é melhor do que ele, que é o Fluminense. Sim. Ok? Então, ontem não era o jogo para pontuar, para aquela coisa do planejamento, né? Aqui a gente vai tentar, né, fazer X pontos. Eu acho que os 2 jogos agora
são mais factíveis para o Santos. É né? o Atlético fora, né? É o Atlético Paranaense e na última rodada o Fortaleza. Então, assim, no planejamento de pontuação, eu acho que esses dois próximos jogos, estão mais na realidade do Santos do que o jogo de ontem, né? Em uma atuação impressionante fora de casa, o Fluminense conquistou uma vitória expressiva sobre o Santos por 3-0, na quarta-feira, 29, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O time de guerreiros mostrou sua força desde o início, com Martinelli e João Arias marcando os gols que pavimentaram o triunfo tricolor. Cano, com um gol no segundo tempo, fechou a conta para a equipe carioca. Apesar da expressiva vitória, o Fluminense permanece na 7ª colocação do Brasileirão, somando agora 56 pontos. A equipe de guerreiros segue em uma posição intermediária na tabela, demonstrando consistência ao longo do campeonato. Já o Santos, com a derrota em casa, estaciona nos 43 pontos e continua lutando contra o rebaixamento nas 2 últimas rodadas da Série A. A situação do Peixe é delicada, e cada ponto nas partidas finais será crucial para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. E você, torcedor tricolor ou santista, o que achou do desempenho de sua equipe nesse confronto? Deixe seus comentários, inscreva-se no canal para mais atualizações e não se esqueça de deixar o like se acredita no potencial do seu time. Continue acompanhando as emoções do Brasileirão conosco. Até a próxima!